Olá, no programa de hoje vamos falar de um órgão importante, o Ministério Público do Trabalho, que investiga, por exemplo, fraude ou irregularidade na relação de trabalho. Recebemos aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Odracir Juarez Eckti. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutor Odracir, eu gostaria que o senhor explicasse a função do MPT na defesa dos direitos, o coletivo, categoria e classe. Qual que é a atuação do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, ele atua basicamente na defesa de interesses coletivos que são ligados à relação de trabalho. Os direitos coletivos vinculados ao trabalhador, na relação entre empregador e empregados. Ou seja, não é a questão individual. Não, do trabalhador. No caso, não. O empregado que foi lesado individualmente, por exemplo, não recebeu suas verbas rescisórias, deve buscar a justiça do trabalho. Já naquele caso da empresa que ela trata vários trabalhadores com essa mesma situação, não paga verbas rescisórias, não paga o salário, por exemplo, aí sim o Ministério Público vai atuar na defesa do coletivo, de todos os trabalhadores. Interesse de todos, né? Em relação são várias as atuações em relação ao Ministério Público do Trabalho. Eu queria que a senhora citasse algumas delas, as situações aí de dia a dia. Por exemplo, umas irregularidades mais graves são as ligadas ao ambiente de trabalho. As empresas não estou generalizando, mas algumas empresas não entregam equipamentos de proteção e segurança, não fornecem alimentação adequada ao trabalhador, os colocam no trabalho com uma jornada exaustiva e isso aí pode causar adoecimento, falta de segurança, acidentes. É uma situação que ocorre muito. Uma outra discriminação do trabalhador por motivo de sexo, orientação sexual, por motivo de religião escolhida, assédio moral, ou remuneração também paga em atraso, falta de recolhimento de FGTS, INSS, são realmente várias irregularidades, o leque é muito grande. Em relação ao trabalho escravo infantil, doutor? Não, a gente vê muito pouco. É uma situação que melhorou muito nos últimos anos. A gente conta o trabalho escravo, mas o trabalho escravo infantil, trabalhadores abaixo de 16 anos, hoje em dia realmente é uma situação rara hoje em dia. Há um tempo atrás, realmente ocorria essa situação no interior do estado em relação às carvoarias, né? Que situação que era encontrada essa família, essa criança nesse ambiente? A gente até encontra hoje em dia, mas é muito difícil, né? Antigamente era comum você encontrar trabalhadores dormindo num barraco de lona, trabalhando 10 horas por dia, tomando a mesma água que serve para os bois beberem, onde os bois fazem as necessidades, dormindo, às vezes, em camas improvisadas, sem acesso a banheiro. Condição subhumana mesmo. Realmente, até confesso que é difícil uma pessoa assim, normal, comum, pensar que vai ter que viver naquela situação, é difícil. Nesse caso, queria que o senhor explicasse como que fica a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação a essa denúncia de trabalho escravo infantil, ou dessas pessoas mesmo. Detectada, feita essa denúncia, vai ser aberto um procedimento investigatório e numa situação dessa vai ser feita uma inspeção in loco. Em se constatando que aquela irregularidade existe, provavelmente o procurador vai chamar o explorador da carvoaria e o proprietário da terra para que regularize aquela situação com a contratação dos trabalhadores de forma formal e às vezes até a rescisão já, porque pela situação degradante que se encontra no local, pagar todas as verbas e só voltar a trabalhar novamente depois que regularizar toda a situação de habitação, de alimentação desses trabalhadores. E muitas vezes até pagando um valor pela afronta ao ordenamento jurídico que uma conduta dessa propicia. Em relação, o senhor citou aí, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, em relação ao assédio moral, de que forma se configura essa situação? O assédio moral ele ocorre quando, assim, reiteradamente, o empregador ele se utiliza de condutas abusivas
a fim de humilhar, de constranger o empregado e assim obter um cumprimento de metas da forma que a empresa entende que tem que ser, né? E isso aí, por exemplo, existem casos que a gente conhece de implantar o funcionário incompetente do mês. Um funcionário vai ser eleito... Uma situação vexatória. Isso. Ou broncas coletivas. É uma situação que leva o trabalhador a ficar estressado, ele sofre de doenças, depressão, se sente mal, impotente. E muitas vezes até o próprio assédio, ele é feito para que o trabalhador ele peça demissão. Para que assim... Uma demissão forçada. Demissão forçada. E não receba seus direitos. Né? Ele formalmente não vai ter sido demitido, mas ele foi forçado àquela situação. E como agir diante dessa situação? Porque aí já não é o coletivo, é um funcionário que está passando por essa pressão psicológica. Como que ele deve agir? No caso, ele deve denunciar o Ministério Público do Trabalho. Se ele puder indicar provas para o procurador, que vai ser escolhido, é bom, porque é uma situação difícil de se provar. Porque muitas vezes a pessoa que pode comprovar o assédio moral é um outro trabalhador. É o colega de trabalho. Que também tem receio de perder seu emprego, de ser assediado, tem que sustentar sua família. Hoje em dia, até com os recursos tecnológicos que nós temos, é até possível, já sei de casos já que o trabalhador gravou a sessão de assédio, uma sessão de assédio coletivo, e o trabalhador gravou com um aplicativo nosso do Ministério Público do Trabalho e mandou para nós, foi mais fácil. Não correu no Estado aqui, mas... Qual que é o processo? Chega a denúncia, tem a investigação, que tem o termo de ajuste de conduta e também tem a questão da ação. Me explica. Tá certo. A denúncia pode chegar de várias formas. Pode chegar por carta, pode chegar por e-mail, até anônimo, pode ser feita a denúncia na nossa página, por telefone, no 0800 647 5566 ou 3358 3000 aqui na capital. E pode ser feito até por aplicativo de iPhone, de smartphone, que foi lançado recentemente. Chegando essa denúncia do Ministério Público, vai ser distribuída, vai ser um procurador que é sorteado, né? O promotor vai ser sorteado. E ele vai investigar, em tese, primeiro ele vai ver em tese se aquela denúncia ela configura uma irregularidade ou não. Em se configurando, ele vai investigar se é verdade ou não, e em sendo, produzir provas e basicamente vai chamar o empregador e ofertar a ele um termo de ajuste de conduta para que ele adeque a sua conduta, né? Não faça mais aquilo. Dependendo da gravidade, vai até tentar um acordo para que o empregador pague um dano moral coletivo por aquela situação. O empregador, não assinando esse acordo, o Ministério Público vai procurar via judicial e o acionado vai ter o direito de defesa e a justiça vai decidir. Basicamente é isso. Mas nesse processo todo, muitas vezes o funcionário acaba sendo demitido até antes de chegar nessa investigação, nesse termo. Quando o assédio ele é generalizado, é melhor porque a denúncia pode ser anônima, né? O Ministério Público não vai dizer para o empregador quem é o denunciante. E aí não vai se poder chegar pela investigação em quem foi o denunciante. Mas, de qualquer forma, qualquer demissão dele nessa situação vai configurar uma discriminação direta. Uma perseguição, no caso, também. Se o denunciante faz uma denúncia e 2 dias depois ele é demitido, vai ficar configurada uma discriminação. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. A entrevista está de volta e aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Odracir Juarez Echt. Doutor, em relação a preconceito, eu já acompanhei uma situação que
a pessoa tinha cadeirante, um currículo qualificado e que ele ligava procurando emprego, a vaga de emprego estava disponível, tinha a vaga, o currículo era interessante, quando ele chegava, disseram para ele que a vaga já tinha sido preenchida. Isso acontece, mas tem também a questão de cotas em relação ao número de funcionários da empresa. Essa situação do cadeirante é difícil porque é difícil a gente provar se o empregador ele não admite a discriminação, né? No caso, teria que se comprovar que ele realmente foi excluído pela situação dele de cadeirante ou por uma opção sexual ou por uma opção religiosa, outros exemplos que podem ser feitos. Agora, a situação diferente são as empresas que têm mais de 100 empregados, que pela lei eles têm que cumprir uma cota destinada a pessoas com necessidades especiais, que varia entre 2% e 5%. Não sei se era esse o caso. No caso aí a empresa não tem saída, ela tem que dar posições para as pessoas com necessidades. Mas realmente aí no caso do cadeirante o difícil é a prova, porque geralmente o empregador discrimina, mas não assume isso. Bom, em relação ao trabalho que o senhor acompanhou, que são adolescentes, crianças no centro da cidade trabalhando. Tinha um número maior de pessoas nessa função, nessa tarefa, e como que está hoje? Hoje em dia, se a gente reparar pela cidade, em 2008, 2009, havia muitos adolescentes trabalhando, distribuindo panfletos no centro da cidade, e eles andavam no corredor de motos, entre os veículos. Essa é uma situação que melhorou bastante. Realmente a gente tem que admitir que não foi exterminada, mas diminuiu bastante, que é um trabalho que o Ministério Público do Trabalho fez, e aí menores de idade não atuam mais nessa atividade, porque não é permitido o trabalho ao céu aberto de menores de 18 anos. E também as condições ali de segurança nessa distribuição de panfletos, pelo menos com a maioria das empresas que exercem essa atividade, melhorou, porque é feito mais no canteiro das avenidas. Mas vieram questionar o senhor em relação a isso? Sim, na verdade, aí até na época, os menores vieram uma comissão conversar comigo, mas aí o procurador tem que estar atento à lei. Queriam trabalhar Queriam nessas trabalhar, condições. mas a lei não permite. Né? Nós vivemos num Estado democrático de direito e a nossa Assembleia Geral Constituinte decidiu que não pode haver trabalho nessas condições e a lei tem que ser cumprida. Bom, eu queria que o senhor falasse a diferença entre Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, que agora é Superintendência Regional de Trabalho, é isso? Isso. Né? E em relação ao TRT? A Superintendência Regional do Trabalho é um órgão do Poder Executivo que fiscaliza irregularidades e autua as empresas quando entende que as irregularidades não foram resolvidas. Né? Então ela é um órgão do Executivo que fiscaliza e autua. No caso que ela entenda que a situação não foi suficiente, a atuação dela, ela própria, é comum ao próprio Ministério do Trabalho e Emprego, denunciar o Ministério Público e vai tentar tomar outras medidas com a ação civil pública, dando moral coletivo. Né? E no caso de ser necessário o juizamento de uma ação civil pública, quem vai julgar é o Poder Judiciário. Aí tem os juízes do trabalho, na primeira instância, e os embargadores federais do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, que julga não só as ações do Ministério Público, mas também as ações individuais dos trabalhadores procurando seus direitos nas relações trabalhistas com os empregadores. A questão de fiscalização, então? A fiscalização, em sentido amplo, podemos dizer que o Ministério Público do Trabalho também fiscaliza, só que ele não autua. Né? O Ministério Público não aplica multas. Ele, eventualmente, um termo de ajuste de conduta, ele pode propor o pagamento de uma multa por dano moral coletivo. Quando procurar, então? Explica pra gente certinho. Quando procurar o Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, em que situação, e o TRT? Por exemplo, se o trabalhador ele foi lesado individualmente, ele, por exemplo, não teve depositado seu FGTS, o salário de algum mês não foi pago, o 13º, ele foi demitido sem receber suas verbas rescisórias, aí ele vai ter que buscar, pode denunciar ao Ministério do Trabalho e vai ter que buscar seus direitos na Justiça do Trabalho com uma ação individual, que ele pode entrar com ou sem advogado. O Ministério Público do Trabalho realmente não vai atuar em defesa dele, a não ser que ele seja um menor, um incapaz ou um indígena. Já quando a lesão é geral,
e é isso que interessa ao trabalhador, a empresa ela não paga os salários dos trabalhadores de forma generalizada, e é isso que ele quer ver a conduta da empresa regularizada, aí sim ele vai procurar o Ministério Público do Trabalho, fazer denúncia que pode ser até anônima. Eu queria que o senhor deixasse aqui, então, a orientação, quais são os canais aí para fazer a denúncia, orientação para quem está nos assistindo. Certo, as denúncias podem ser feitas de várias formas. Aqui na capital, pode ser feito por uma carta, que pode ser até anônima, para a Rua Pimenta Bueno, número 139, bairro Mambaí, CEP 79005020. Pode ser feita também denúncia na nossa página na internet, www.prt24.mpt.mp.br. Pode ser feito também denúncia por telefone, aqui na capital 3358-3000, ou no interior 0800 647 5566. E tem também um aplicativo novo nosso que foi lançado recentemente, onde o trabalhador ele pode, vendo uma irregularidade, ele pode fotografar, filmar, gravar um áudio e colocar os dados do denunciado e já mandar dali da própria rua, tendo sinal. É novidade, então, o aplicativo. É novidade, aí ele já pode, inclusive, mandar que já vai cair no nosso banco de dados. Chama MPT Pardal. Uhum. Né? Aí isso vai ser feita uma triagem depois, né, dessas denúncias, e não há, e hoje em dia eu sou obrigado a falar, não há ainda na plataforma iOS para iPhone, somente para Android. Nós tivemos um problema, o Ministério Público teve um problema para abrir a conta na empresa que administra o sistema iOS, mas deve também estar em breve ser feito. Inclusive esse aplicativo foi usado no caso que eu falei da pessoa que gravou a sessão de assédio moral. Gravou o empregador, o dono da empresa assediando. Não correu aqui no estado, mas ele gravou a sessão onde ele estava dando bronca em todo mundo e dali encaminhou, caiu nos nossos bancos de dados, procurador correspondente, eu sei que foram tomadas medidas cabíveis. Uma ferramenta que facilita o caminho, então. Isso, facilita a denúncia, porque o trabalhador não tem que ir para casa, vou tirar uma foto, colocar no computador, né, vou escrever um termo de denúncia, pode fazer tudo ali, dali mesmo da rua já vai para o nosso banco de dados. Né? E aí já começa a investigação, então. Isso, vai ser feita uma triagem, né? Se for realmente em tese, for um caso de irregularidade, vai ser distribuído a um procurador e ele que vai tocar a investigação do jeito que ele entender que é o correto. Bom, eu queria agradecer pela entrevista aqui para o TV da UFMS. Tá, eu só também quero agradecer esse espaço da gente poder falar mais do nosso órgão, que é importante procurar um país melhor para todos. Ok, obrigada. Na entrevista de hoje recebemos o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Odacir Juarez Hecht. O entrevista fica por aqui.